Oi, meu nome é Carolina e meu grupo é composto pela Clara e a Fernanda, e nós escolhemos o tema Crescimento Populacional por Faixa Etária para fazermos o trabalho de conclusão da disciplina de Álgebra Linear 1. Modelo de Leslie é um modelo matricial utilizado por biólogos e demógrafos para estimativa de crescimento populacional. Relaciona biologia e matemática. Possibilita descrevermos o crescimento das populações de fêmeas, animais ou humanos, por faixas etárias, levando em consideração a expectativa de sobrevivência e natalidade em cada faixa etária. O processo algébrico envolve autovalores e autovetores e diagonalização de matrizes. Possibilita verificarmos se, com o passar do tempo, a população aumenta, diminui ou se estabiliza, e a proporção na qual isso acontece. Modelo de Leslie. Aqui a gente tem as faixas etárias de 0 até 2 anos de idade ou mais, o número de fêmeas, a taxa de natalidade e a taxa de sobrevivência. Aqui a gente tem o número de fêmeas até 1 ano de idade. Também temos o número de fêmeas de 1 ano a 2 anos de idade. E o número de fêmeas de 2 ou mais anos de idade. A taxa de natalidade é o número de crias fêmeas que a fêmea tem até 1 ano de idade. A taxa de natalidade, o número de crias fêmeas que a fêmea tem de 1 ano até 2 anos de idade. E a taxa de natalidade, o número de crias fêmeas que a fêmea tem com 2 anos ou mais anos de idade. Taxa de sobrevivência, do número total de fêmeas de 0 a 1 ano de idade. Taxa de sobrevivência no número total de fêmeas de 1 a 2 anos de idade. E taxa de sobrevivência do número total de fêmeas de 2 a mais anos de idade. Aqui a gente tem um exemplo de aplicação numérica do modelo de Leslie, considerando uma população de ratos. A faixa etária, de 0 a 1 ano de idade, tem o número de fêmeas 100, a taxa de natalidade 8 e a taxa de sobrevivência 0,1. As faixas etárias de 1 ano de idade até 2 anos de idade tem o número de fêmeas 25, a taxa de natalidade 6 e a taxa de sobrevivência 0,15. As faixas etárias de 2 ou mais anos de idade possuem o número de fêmeas 10, a taxa de natalidade 5 e a taxa de sobrevivência 0, porque a expectativa de vida de sobrevivência vai de até 2 anos mais ou menos dos ratos. E esses valores são valores hipotéticos. Meu nome é Fernanda e eu vou falar sobre o cálculo da matriz de Leslie. Então, a gente usa os dados da tabela anterior. E como é que a gente vai organizar esses dados dentro de uma matriz? Na primeira linha, a gente vai colocar o número referente à taxa de natalidade, que nesse caso aqui é 8, 6 e 5. Então, colocado ali na tabela da matriz, a gente passa para a segunda linha. Então, na segunda linha da primeira coluna, que equivale à primeira faixa etária, que é de 0 a 1 ano de idade, a gente vai colocar a taxa de sobrevivência, que é 0,1. E na diagonal, a gente vai botar na segunda coluna a taxa de sobrevivência da segunda faixa etária, que vendo aqui na tabela é de 1 a 2 anos de idade. Então, com a matriz de Leslie com os dados corretamente inseridos, a gente completa a mesma com zeros. Então, agora a gente vai inserir a matriz de população P. Então, inserindo a matriz de população P,
ela nos diz que na primeira linha, onde tem 100, significa que tem 100 indivíduos. Na segunda linha, significa que tem 25 indivíduos, e na terceira linha, 10 indivíduos. Esses indivíduos que estão inseridos em suas respectivas faixas etárias, sendo elas o 100 na primeira faixa etária, o 25 na segunda e o 10 na terceira faixa etária. Então, realizando o produto da matriz L, que é a matriz Leslie, com a matriz P, que é a da população, a gente vai ter o seguinte resultado: 1.000, 10 e 3,75. Esse valor ele foi obtido pelo método da multiplicação, no qual se realiza a multiplicação de linhas por colunas. Então, para obter de fato um resultado, a gente vai ter que analisar a matriz da população inicial com a matriz do resultado. Então, ali na primeira linha, a gente pode ver que no início é 100 e a matriz do resultado é 1.000. Isso indica que o número cresceu. Então, de 25 se torna 10, o que indica que diminuiu. E de 10 se torna 3,75, o que também indica que diminuiu. Mas aí a gente pode se perguntar, aumenta e diminuiu o quê? Então, com a matriz que a gente obteve, 1.000, 10 e 3,75, após um ano, a população de fêmeas de até um ano de idade aumentaria de 100 para 1.000. Já na segunda população de fêmeas, que possuem de 1 a 2 anos de idade, diminuiria de 25 para 10. E, por fim, a população de fêmeas com 2 ou mais anos de idade diminuiria de 10 para 3,75. Então, esses dados apresentados, eles são para um período de tempo de um ano. Até agora, a gente viu o modelo de Leslie para o cálculo da população de um ano, e a partir de agora, nós veremos o modelo aplicado ao cálculo da população após o período de um ano. Utilizando a matriz de Leslie, temos uma fórmula genérica que a gente usa para calcular esse período após um ano. Nós utilizamos a fórmula Pn igual a L elevado a N vezes PO, sendo P a matriz de população, N o número de quantidade de anos, L a matriz de Leslie e PO a matriz de população original inicial. Exemplo da aplicação da matriz de Leslie para descobrir a população após 2 anos. Bom, pegando o exemplo que nós utilizamos antes, a gente pegou e elevou ele querendo descobrir após 2 anos. Fazendo ele elevado a 2, nós obtivemos o resultado de 64,6, 48,75, 40, 0,8, 0,6, 0,5, 0,015, 0 e 0. Trazendo a nova matriz de Leslie obtida e a matriz de população, nós vamos fazer o processo de multiplicação, que seria de linhas com colunas, obtendo o resultado de 8.078, 100 e 1. Concluindo que, após 2 anos, a população de fêmeas com até 1 ano de idade aumentaria de 100 para 8.078. Já na população de fêmeas que possuem de 1 a 2 anos de idade, aumentaria de 25 para 100. E, por fim, a população de fêmeas com 2 ou mais anos de idade diminuiria de 10 para 1.
Então, podemos concluir que, após a demonstração e aplicação da matriz de Leslie, sua extrema importância para que se possa calcular o crescimento populacional por faixa etária ao longo de determinados períodos, que seria a quantidade de anos que se queira.